Estudo das Cartas de João, de Jen Wilkin. Semana 10. Imitem Deus. Então, esta semana vamos estudar a terceira carta de João. Sabem que esta semana eu resolvi procurar no Google, porque costumo imprimir o texto para o ler. Resolvi procurar no Google a terceira carta de João. E sabem como no Google as coisas, o autopreenchimento, quando nós andamos à procura de uma determinada coisa, muitas vezes completa aquilo que nós já estávamos a precisar de encontrar. Então o que é que me aconteceu esta semana? Eu pus o número 3, depois pus João e depois pus a versão da Almeida, revista e corrigida. E sabem o que é que me apareceu? De cada vez que eu tentava que o auto-preenchimento do Google me mostrasse aquilo que eu estava à procura, todas as opções eram referentes ao Evangelho de João, capítulo 3. E o que é que isso nos mostra? Mostra que ninguém, na verdade, procura a terceira carta de João. Isso não é uma ocorrência significativa o suficiente para o Google nos dar essa possibilidade sequer. São tão poucas as vezes que alguém procura a carta. É o livro mais curto da Bíblia em termos da quantidade de palavras que ele tem e ninguém está à procura da terceira carta de João no Google. Mas a verdade é que, apesar desse fraco resultado, a terceira carta de João é tão proveitosa para nós, para edificação, para correção, para ensino, como qualquer outra carta. E eu penso que foi isso que todas nós concluímos no estudo desta semana. Porque eu posso dizer-vos, e acho que isto é verdade para muitas de vós, que os temas desta carta são extremamente proveitosos para nós, porque têm a ver com hospitalidade. Nós vamos entrar num momento do calendário comum em que vamos ter todas de mostrar o que é hospitalidade, não é? Seja para com os membros da nossa família, para com os nossos vizinhos. Toda esta época do Natal é uma boa altura para nós refletirmos sobre o tipo de hospitalidade que nós mostramos, a quem é que a mostramos e o que é que ela é e o que não é. Na semana passada também olhámos para a hospitalidade, aliás, a quem é que nós não devemos dar hospitalidade, era o tema da segunda carta também. Esta semana vamos ver a quem é que devemos dar essa hospitalidade. Na semana passada, João dirigiu a carta a uma pequena comunidade ou a uma família, dependendo das interpretações, e ele quis falar sobre os problemas de erro, de fricção que vinha de fora da comunidade de crentes. Esta semana ele escreve ao seu querido Gaio para lhe falar de fricção e de problemas dentro da igreja. Por isso é um tema muito oportuno para qualquer uma de nós. Aquelas que me estão a ouvir, aquelas que estão há tempo suficiente na igreja, de certeza que já encontraram situações que eram vagamente similares, pelo menos, àquilo que João trata esta semana. Então, é possível que tenham reparado que havia muitas semelhanças com a segunda carta de João e na verdade, também há muitas semelhanças com a primeira carta de João. Há a linguagem comum, há a ênfase na verdade, a combinação da verdade e do amor, e como vimos na semana passada, quando nós não temos verdade, se alguém não tem a verdade, então nós não podemos estender-lhe o mesmo amor que estenderíamos a alguém que de facto vem no nome da verdade. E esta semana vamos de novo focar-nos nessa questão. E vamos começar então no primeiro versículo da terceira carta de João. E começa de um modo bastante direto. É dirigido a um indivíduo, este Gaio, não sabemos quem ele era, é um nome muito comum, é como o nome João. E quando ouvimos isto, isso por acaso até eu acho que é uma coisa muito conveniente para nós, ser um nome tão comum, porque poderia ser o nome de qualquer uma de nós. Então ele diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. E ele diz então que o ama na verdade, de acordo com a verdade de Deus, de que ambos partilham, de que ambos comungam.
E no versículo 2 ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Eu adoro esta frase. Eu primeiro, quando eu li, pensei, não tenho bem a certeza do que é que isto quer dizer, não sei o que é que ele quer exatamente comunicar-nos, mas o que ele está a dizer é que a saúde da tua alma não está em questão. De facto, nós vamos ver que essa saúde é bastante evidente para João. Por isso o que João está a dizer é: quando eu oro por ti, é para que a tua saúde física seja tão robusta como a tua saúde espiritual, como ela já é. Quantas vezes é que nós nos saudamos umas às outras deste modo? Como mulheres, eu sei que tipicamente nos saudamos com frases como: uau, estás tão bonita, que tal é que tu estás? E isso é o contrário disto, não é? Tantas vezes nós estamos preocupadas com celebrar a aparência externa de alguém muito mais do que pensar na sua aparência espiritual, na sua saúde espiritual, no seu bem-estar espiritual. Por isso eu gosto muito que João escolha dizer isto assim: uau, o teu espírito está de excelente saúde, e seria incrível que o Senhor te desse saúde física tão robusta como a tua saúde espiritual. Consegue-se perceber quando alguém está em boa forma física, não é? Basta olhar para essa pessoa. Mas conseguir olhar para alguém, o exemplo dessa pessoa, o modo como ela age, o modo como fala, e reconhecer imediatamente que esta pessoa está em boa forma espiritual. Isso é incrível para mim. Versículo 3: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ora bem, há duas coisas aqui que eu quero fazer-vos reparar. Aquilo que nós vamos ver aqui é que há um grupo de pessoas, e talvez até haja mais do que um grupo, mas há gente que viaja, provavelmente os mestres que estão a viajar de igreja para igreja, e a questão aqui é como é que eles estão a ser recebidos, que relatório é que eles nos trazem de volta. Aquilo que ele diz é que quando as pessoas vão à igreja da qual Gaio elas voltam para a igreja de João e testemunham que Gaio está de boa saúde espiritual, e que é óbvio que ele está a caminhar na verdade. E o que é que isto quer dizer? Que ele está a caminhar com obediência, com alegria aos mandamentos do Senhor. Ele está de facto a fazer aquilo que diz. E por isso João fala desta alegria que eles trazem quando trazem também o relatório sobre a saúde espiritual de Gaio e da sua igreja. E pode parecer, pelo frasear deste versículo, do terceiro versículo, que eles vêm, dão testemunho da verdade e basicamente vão à sua vida. Mas, na verdade, o que este verbo que é utilizado aqui quer dizer é que eles repetidamente testificaram quanto à verdade em que ele caminha. Por isso, de cada vez que alguém vai visitar a igreja de Gaio, elas não se conseguem calar, não se cansam de repetir quão incrível e robusta é a saúde espiritual deste homem. Ele está, de facto, em compreensão perfeita daquilo que é obedecer a Deus. É um grande testemunho da verdade, de quem Deus diz que ele é. E isto pode ser um pouco confuso quando diz... quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Quando olhamos para diferentes traduções, também podemos chegar a conclusões diferentes. Esta é uma daquelas semanas em que ler diferentes traduções, de facto, ajuda muito à compreensão daquilo que está a ser dito por João. Por exemplo, na tradução da Bíblia para Todos, diz: fiquei muito contente em saber, por meio de alguns crentes que aqui chegaram, que és fiel à verdade, pois vives segundo a verdade. E depois no versículo 4 diz: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E se calhar aqui não é muito fácil perceber a ênfase que ele dá. No original a ênfase está na palavra meu maior gozo, que os meus filhos andam na verdade. João tem um grande amor por Gaio, pela comunidade que ele é parte, e ele tem também grande alegria em saber que aqueles
em cujas vidas ele depositou tanto, que essas pessoas estão a caminhar na verdade. No vosso livro de estudos desta semana, eu perguntei quais eram as coisas boas, menores, nas quais nós depositamos alegria. Eu gostava de saber conhecer algumas das vossas respostas, mas vou dizer-vos o que é que eu escrevi na resposta a esta pergunta. Muitas vezes, por exemplo, a alegria que nós podemos ter num relacionamento não está de todo ligada ao facto de, naquele relacionamento, existir alegria por se caminhar no Senhor, de acordo com os mandamentos do Senhor. É óbvio que aqui não estamos a falar do relacionamento com um descrente, porque um descrente não vai andar a caminhar em relacionamento com o Senhor também, não é? Não pode trazer esse tipo de alegria ao relacionamento que nós temos com Ele. Mas, de qualquer modo, vamos pensar um pouco. Quantas vezes é que, quando lidas com um descrente, quando tens um relacionamento com uma pessoa descrente, quantas vezes é que o facto daquela pessoa não cumprir de todos os mandamentos do Senhor, não caminhar em obediência, te esmaga como deveria, te faz sentir pesarosa, te faz sentir angustiada? Quantas vezes é que isso acontece? Quando se trata de um descrente, quando vês que aquela pessoa é incapaz de fazer isso. Faria muito mais sentido que, de facto, nessa situação, nós percebêssemos que não podemos ter o mesmo padrão de comportamento para um descrente que devemos ter para um crente. Não quer dizer que desculpemos tudo o que as pessoas fazem, os seus atos pecaminosos, mas o que quer dizer é que não permitimos que aquilo nos atinja pessoalmente, não vemos isso como um falhanço de ti mesma enquanto pessoa. De cada vez que não estão à altura de um padrão santo, algo que só pode ser alcançado através da graça do Senhor. Por isso, tantas vezes eu ouço pessoas a falarem sobre os seus relacionamentos dentro da família, por exemplo, em famílias complicadas, famílias que não creem, e as pessoas estão espantadas porque dizem, por exemplo, eles continuam a zangar-se, a irar-se com estas questões. De cada vez que ela está perto de mim, ela começa logo a falar nestas coisas que já passaram, e é claro que essa pessoa continua a falar nas coisas que já passaram, porque essa pessoa não tem o mesmo paradigma que tu tens. Não há nenhum modo para essa pessoa operar pela graça nessa área da sua vida. Por isso, não quer dizer que quando alguém te magoa porque são descrentes, que isto não te doa. Claro que dói, mas não devia doer tanto, porque o que tu tens de reconhecer é que eles estão a fazer, a sua atitude é exatamente aquela que tu terias se não fosses crente. Por isso, o que vemos aqui na carta de João é que ele tem uma expectativa para aqueles que são filhos na fé e que traz-lhe grande alegria quando eles fazem aquilo que se espera que eles façam. Nós vemos isto no nosso relacionamento com os nossos próprios filhos naturais. Há uma expectativa e eles nem sempre cumprem essas expectativas, e há sempre graça, quer eles falhem ou não falhem, mas é tão bom quando eles de facto conseguem fazer aquilo que é certo. É algo que me traz muita alegria quando eles começam a aprender, a interiorizar aquilo que quer dizer caminharmos na verdade. Mas nós contentamos com coisas menos boas nos nossos relacionamentos, mesmo com os outros crentes. As coisas que tendem a trazer-nos alegria não são as coisas que deveriam trazer-nos alegria. Nós gostamos de um relacionamento quando as outras pessoas acham que nós somos maravilhosas. Quando achamos que nós temos o ascendente, que nós somos a pessoa fixe e eles adoram passar o seu tempo connosco, nós alegramos-nos com isto. Às vezes também nos alegramos com um relacionamento com outro crente quando eles fazem aquilo que nós queremos, talvez porque sejam o nosso filho ou uma pessoa que não tem uma personalidade muito forte, e assim podemos derramar as nossas pérolas de sabedoria sobre essas pessoas, quer elas precisassem de ouvir essas palavras, quer não. Nós ganhamos uma alegria pessoal com isso, mas isso tem muito pouco a ver com o nosso Pai Celestial. Isso é só um exercício do nosso poder sobre outra pessoa. Às vezes, também há relacionamentos em que os feitos fazem com que nós pareçamos bem, refletem-se positivamente em nós.
por exemplo, num relacionamento adulto, talvez seja porque alguém que nós conhecemos bem tem um emprego porreiro ou tem um ministério incrível, não sei, alcançaram coisas que tu gostavas de ter alcançado, um nível de notoriedade, e então tu tens alegria com esse relacionamento, porque de certo modo tu sentes-te ótima, porque estás ao pé de alguém ótimo, e não tem nada a ver com o facto do nosso Pai Celestial ser ótimo. Isto é muito comum, por exemplo, com os nossos filhos. Se eles forem excelentes alunos ou forem excelentes atletas, ou se destacarem de algum modo, eu não quero dizer com isto que tu não devas apreciar estas coisas, mas não devem definir a saúde do relacionamento que tu tens com os teus filhos. De facto, deve ser uma alegria para nós vermos os nossos filhos serem bem-sucedidos, mas quando isso começa a definir os nossos próprios valores, quer dizer que a coisa já se estragou. Então, o que João está aqui a falar é de uma alegria que existe não porque João fique melhor na fotografia, mas porque o Senhor é que está a ser glorificado por essa coisa boa e não o próprio João. É algo belíssimo, é algo que devemos imitar. Nós temos de procurar maneiras de encorajar os nossos filhos, de encorajar os nossos amigos, de encorajar a nossa família que conhece o Senhor, dizendo: eu amo-te, mas qualquer sucesso que tu tenhas que me traga glória a mim em vez de glória a Deus, eu vou ter de orar sobre isso. E qualquer sucesso que tu possas experimentar que aponte para Deus, que dê glória a Deus, isso sim, eu vou querer celebrar contigo. Não porque se reflita positivamente em mim ou em ti, mas porque o nosso Pai do céu sai glorificado por isso. É isso que eu quero para ti. E é disso que João fala aqui, não das tais coisas menos boas ou coisas boas menores das quais nós tantas vezes tiramos a nossa alegria. Nós queremos que as pessoas façam as coisas certas, os nossos filhos, por exemplo, pelas razões certas, e não só para me agradar a mim. A coisa certa é agradar a Deus. Por isso eu adoro quando vejo isto a acontecer nos meus filhos, porque é uma alegria que não pode ser perturbada. Nada a pode enfraquecer. E não é algo que depende deles conseguirem repetir o mesmo feito vez após vez, como de facto é algo que é tão importante para mim quando tem a ver com a minha imagem. E o facto de eles perceberem que isso é uma coisa boa porque dá glória a Deus, também lhes dá mais a vontade de facto voltarem a atingir esses feitos para voltar a dar glória a Deus. E é isso que nós queremos celebrar juntos e regozijar-nos com isto. Quando eles fazem as coisas só para me agradar a mim, tudo fica mais difícil. Porque eles põem-se a pensar o que é que eu posso fazer agora para continuar a agradá-la. E avançando, no versículo 5, o João diz: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Portanto, João aqui diz-nos, ele está a assegurar Gaio de que aquilo que ele fez é algo que traduz fidelidade, que ele é fiel, que se pode confiar nele, pode depender-se dele. Ele é leal e fiel em todos os seus esforços. E nós percebemos por aqui que ele não deve ter feito um pequeno esforço apenas, em todos os teus feitos, para com os irmãos e para com os estranhos. Portanto, aqui não são só pessoas que ele conhece bem, não são só os irmãos da igreja, são todas as pessoas que vêm à igreja e que pouco tempo depois, sendo convidados, sendo estranhos àquela igreja, voltam a ir embora. Que conclusão é que nós podemos tirar? Será que estas pessoas compensam Gaio de algum modo? Ele ganha alguma coisa com tratar bem estas pessoas? Nunca mais as vai voltar a ver, provavelmente? Não. São pessoas que estão só por um tempo curto e ele é provável que nem nunca volte a ouvir falar nestas pessoas, mas ele fielmente, ainda assim, tudo faz, sabendo que provavelmente não vai receber nenhum retorno. São estranhos, são irmãos em Cristo, mas são estranhos para ele, não são pessoas que ele conhece bem. E ele, no entanto, aceita a autoridade sob a qual eles vêm, porque presumimos que estas pessoas são enviadas por João para esta igreja. E, portanto, porque eles vêm com essa autoridade, este Gaio dá-lhes essa honra.
E no versículo 6 ele diz que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. E esta expressão, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, não quer dizer que ele, por simplesmente, lhes tenha dito adeus e pronto, vão lá à vossa vida e acabou. Para clarificar este significado, aliás, é bom olhar para outras versões, como por exemplo a versão da BPT, que diz: estes contaram à nossa igreja todo o amor que tens mostrado. Peço-te que continues a ajudá-los na sua viagem, da maneira que agrada a Deus. Ok, portanto, aqui o que isto quer dizer é que, de facto, João investiu também nesta viagem, ou seja, ajudou-os a prepararem-se para a sua viagem. Não os despachou por e simplesmente dali para fora. Ele providenciou para com esta viagem, de modo a que eles pudessem chegar à próxima paragem. E ele utiliza esta expressão da maneira que agrada a Deus, ou como é digno para com Deus. O que é que isto quer dizer? É que ele tratou estas pessoas como se o próprio Deus o tivesse visitado naquela igreja, e ele então estende para estes estranhos a mesma amizade e ajuda que estenderia para com o próprio Deus. Diz o seguinte em Mateus 10:40. Vamos ler. Isto é o próprio Jesus a falar, em Mateus 10:40. Quem vos receber é a mim que recebe, e quem me receber recebe aquele que me enviou. Portanto, Jesus estabelece esta ligação, diz que quando tu mostras hospitalidade para com aqueles a quem ela é devida, é como se a mostrasses a mim mesmo e ao próprio Pai. Por isso o que isto quer dizer provavelmente é mandá-los na sua viagem como se o próprio Senhor tivesse vindo ter contigo. Lembram-se em Gênesis, quando Abraão é visitado pelo próprio Deus e tem que lhe mostrar a hospitalidade? Tem que estender a hospitalidade, e não é muito claro se Abraão percebe logo a quem é que ele está a dar essa hospitalidade, mas porque ele é um bom estudante da hospitalidade, ele oferece algo até mais do que aquilo que seria devido a qualquer visitante, quer ele soubesse que estava a lidar com o próprio Deus ou não, que estava a lidar com alguém de facto de Deus. E esse é o padrão que nós vemos para a hospitalidade. Aquilo que nós oferecemos aos outros não devemos esperar nada de volta. Quer esta pessoa que nós recebemos seja alguém de muita visibilidade na igreja ou muita importância, quer não seja de todo. E vejam como Jesus fala em Lucas, no capítulo 14, versículos 12 a 14. Depois dirigiu-se àquele que o tinha convidado. Então, isto é Jesus que está a falar a um homem que estava, no momento, a mostrar-lhe hospitalidade. Ele diz: quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não tenham, por sua vez, que te convidar a fim de te compensar. Quando deres uma festa, convida os pobres, os inválidos, os coxos e os cegos. Assim serás feliz, porque esses não têm com que te recompensar, mas serás recompensado por Deus na ressurreição dos justos. Hospitalidade é oferecida esperando nada em troca. É oferecida àqueles que não podem nunca compensar-nos por essa hospitalidade e também àqueles que poderão até compensar-nos. Mas eu acho que onde nós fazemos alguma confusão é o conceito de hospitalidade. Nós confundimos a hospitalidade com entreter alguém. Vamos ver se a gente entende a diferença entre entreter alguém e oferecer-lhe hospitalidade. Entreter tem a ver com o modo como a tua casa está, se está bonita ou não, se a mesa está exatamente como aquela fotografia no Pinterest, se o menu é exatamente aquilo que é suposto naquele momento. Tem a ver com a preocupação que quando os convidados cheguem eu esteja perfeitamente maquilhada e bem vestida, ou será que uma almofada está fora do sítio, e eu esforço-me para que eles apreciem a noite, que a música não seja demasiado alta, para que o soufflé não descaia, para que tudo seja um absoluto must. Entreter alguém tem a ver com o aspecto das coisas,
Mas a hospitalidade, em contraste com isso, em vez de ter a ver comigo, como eu sou percebida, entendida, a minha casa, os meus filhos, a hospitalidade é focada nos outros. A hospitalidade tem a ver com como se sentem os meus hóspedes, com aquilo que eles têm para dizer, como eu posso servi-los. Tem o foco nas pessoas e não na comida, na decoração. A conversa importa. E uma casa impecavelmente limpa ou um menu fantástico, nem por isso. Não quer dizer que tu não queiras servir uma refeição saborosa, com uma mesa bonita, que não prepares tudo como deve ser antes dos convidados chegarem. Não quer dizer que isto não possa ser uma forma de hospitalidade. Mas aquilo, o resultado, a tua medida para julgar se a noite foi um sucesso ou não, tem muitas vezes o foco errado. E até é possível que a tua hospitalidade, tenha o mesmo aspecto de algo visto no Pinterest. Mas também tem que lá estar numa chávena de café que tu ofereças à mulher que te bate à porta quando não estavas à espera que ela viesse, não lavaste o cabelo, a casa está desarrumada. E em vez de dizeres, desculpa, a casa está tão desarrumada, eu não estava preparada para te receber, que te afastes até para a varanda para ela não ver a confusão e que não te deixes impressionar se quando ela entra dentro de casa, os olhos dela ficam arregalados com os montões de roupa que acabaste de lavar ou que precisas de passar a ferro. É preciso que tu te importes mais com a pessoa que acabou de entrar do que com o aspecto da tua casa. E sabem porque é que eu posso falar disto com muito à vontade? Porque eu sou a mais óbvia das pecadoras neste aspecto. Eu sou horrível com estas coisas. Não só tenho evitado oferecer hospitalidade quando a minha casa não estava no seu melhor, mas eu até faço com que as pessoas sintam que têm de ter as suas casas perfeitas, com um excelente aspecto o tempo todo, para me receberem. Porque sabem que eu fazia confusão com isto. Sabem, o tweet de que eu mais me arrependo foi no dia 6 de novembro de 2010. Mesmo antes da ação de graças, quando queremos que toda a gente se sinta bem, que se tenha gratidão pelas coisas certas, vejam lá bem como foi o meu tweet. Mães, sim, porque eu não quero apenas fazer com que toda a gente, em geral, se sinta mal. Eu quero mesmo é agredir as mães. As mães é que eu quero agredir. Então, deixem-me fazer-vos notar que no dia 6 de novembro de 2010, o meu filho mais novo tinha 10 anos. E os meus filhos tinham 15, 14, 13 e 10 anos de idade quando eu lancei este tweet. Ou seja, com essas idades, cada um dos meus filhos já tratava das coisas por si só. Eu tinha de facto já filhos com capacidade para arrumarem as coisas, para deixarem tudo com bom aspecto. Então dizia eu, mães, ter uma casa bem organizada dá-vos tempo para receberem as pessoas em vossa casa. A ordem e a hospitalidade são exemplos para as vossas crianças. Eu. Que horror! Eu tenho remorsos ainda, enquanto durmo, em relação a este tweet. O que têm de saber é que eu estava num interlúdio entre um tempo em que a minha casa tinha sido um caos completo. 10 anos antes deste meu tweet, vocês haviam de ver como a minha casa estava. Eu enfiava coisas na secadora, no frigorífico, onde quer que eu pudesse esconder as coisas que estavam desarrumadas antes de alguém entrar na minha casa. Porque, na verdade, se eu não o tivesse feito, não havia modo das pessoas sequer passarem do hall de entrada. Estava tudo no caminho. E eu convenci a mim mesma que isto tinha a ver com o facto de não ter armários suficientes, não ter uma arrecadação em casa. Mas não tinha. Tinha a ver com não haver horas no dia suficientes para manter a casa arrumada. Essa nem era a minha prioridade naquela estação da minha vida, sequer, com filhos pequenos. E depois nós mudámos para aqui, onde estamos agora, e eu não tinha um emprego, não tinha amigos, não tinha nada. Por isso, sabem o que é que eu me ocupava a fazer? Qual era a minha ocupação? Era limpar a casa, o dia todo.
E isso fazia-me sentir muito bem, o facto de eu ter uma casa limpa. E fiz os outros sentirem-se mal com isso. Eu planeava refeições perfeitas, eu impressionava as pessoas que eu queria que fossem as minhas novas amigas, com a minha capacidade fabulosa de receber os outros. E eu entretia, mas sabem o que é que eu não fazia? Eu não dava verdadeira hospitalidade a essas pessoas. E depois comecei a trabalhar outra vez e sabem o que é que aconteceu? Eu redescobri o que quer dizer hospitalidade. Conforme a minha casa se desmoronava à minha volta e tornava a parecer familiar, conforme a tinta voltava a precisar de ser reposta, conforme a porcaria se ia acumulando nos cantos, conforme os montes de roupa se tornavam impossíveis de lidar, mais uma vez eu consegui perceber a verdade. A minha casa não era perfeita e se eu tinha que ter a minha casa perfeita para receber as pessoas, isso nunca iria acontecer. E receber as pessoas não tinha a ver, não deveria depender de ter uma casa perfeita ou não, mas de querer ver as suas caras, de poder escutar as suas necessidades, de poder conversar com as pessoas, mais do que poder preparar-lhes uma boa refeição ou ser uma chefe incrível. Tratava-se de ter mãos limpas perante o Senhor em vez de ter um chão limpo. Deus nos ajude. Por isso, conforme nos encaminhamos para as festas, eu acho que devemos meditar bem nisto. Se vocês se preparam para receber uma quantidade de gente em vossa casa que nem se apercebe do trabalho todo que deu a preparar tudo, a limpar, a pôr bonito, e vão-se embora às suas vidas depois da refeição terminar, sem nem sequer pensar nesse esforço, o que é que isso significou para ti. Tu sabes que quando te candidataste para dar essa festa, uma parte das obrigações dessa candidatura é que tu te preparasses, te dispusesses a limpar essa casa quando já todos estivessem ido embora e não estivessem sequer a pensar nisso. E quando as pessoas ficam para limpar a casa, para te ajudar, e muitas vezes elas escolhem ficar, mas ainda assim tu és a anfitriã e portanto tu é que tens que fazer a maior parte das coisas. Por isso, conforme nos dirigimos para as festas, o meu desafio para ti é que tu olhes para isto de um modo diferente. Olha para isto do mesmo modo que Gaio olhou, não esperando nada de retorno destas pessoas a quem tu vais estender a hospitalidade. Quando estiveres desesperada porque há uma camada de gordura que tens que limpar dos cantos do fogão ou da tua cozinha, ou o sujo que pode estar acumulado na tua sala, sê grata ao Senhor. Sê grata ao Senhor porque tu tens uma casa onde podes receber as pessoas. Saia na tua cabeça as conversas que queres ter com as pessoas. Como é que eu posso orar pelas pessoas que vêm cá à minha casa esta noite? Como é que é a minha hospitalidade para com estas pessoas que não têm nenhum interesse em devolver o meu favor ou que não têm sequer noção do que é que tudo isto envolve? Como é que eu posso celebrá-las? Como é que eu posso procurar as boas conversas? As orações que eu devo fazer por elas? Será que elas se vão embora da minha casa sentindo que podem voltar a qualquer altura de novo, que eu terei sempre uma porta aberta? Talvez não haja sempre pãezinhos quentes acabados de sair do forno, como houve esta noite, mas a porta estará sempre aberta e eu terei sempre tempo para a conversa que essas pessoas quiserem ter. Há uma diferença entre entreter, porque o entreter quer impressionar o hóspede e a hospitalidade quer abençoar o hóspede. As qualificações imprescindíveis para estendermos a hospitalidade são o desejo de o fazer e a generosidade. E é só isso. Não é preciso teres a casa maior de todas, a casa mais linda de todas, não precisas ter recursos ilimitados. Se alguma vez foste a um país de terceiro mundo e tiveste lá alguém a partilhar uma refeição contigo, eu acho que aí podes ter uma noção muito precisa do que é hospitalidade, porque não tem a ver com aquilo que nos servem, mas o facto de nos servirem algo num lar, numa casa. Por isso, pensa nisto. O que é que te limita? O que é que evita que tu sejas de facto hospitaleira? É uma noção errada daquilo que é preciso fazer, ou como deve parecer, ou a que deve saber? Oferece hospitalidade e oferece de boa vontade. Mas este Gaio, aquilo
que se fala nesta carta de João é um diferente tipo de hospitalidade. É uma hospitalidade que se estende a outros servos do Senhor, outras pessoas no ministério, pessoas que são itinerantes no seu ministério. Na semana passada falámos sobre o facto de ser muito possível que nunca tenhas de enfrentar o dilema de ter alguém que fica na tua casa, ou se calhar até já te aconteceu, por exemplo, a mim, enquanto convidada às vezes de conferências, as pessoas por vezes têm dinheiro suficiente para cobrir o meu transporte, mas depois não têm dinheiro para um hotel, para uma acomodação desse tipo, e por isso eu acabo por ficar na casa de alguém, uma anciã da igreja, normalmente é uma viúva, não sei porquê, talvez sejam as mais dispostas a oferecer a sua casa, e essa pessoa diz: eu tenho um quarto a mais, se tu quiseres podes ficar na minha casa. E parte de mim quer dizer: não, eu quero ir para um hotel, eu quero aqueles sabonetezinhos em miniatura, não quero ter de falar com ninguém porque eu estou tão cansada, no final do dia eu só quero ir descansar para me preparar para o dia de amanhã. Mas de cada vez que alguém me dá a oportunidade, que uma senhora destas oferece esta possibilidade de eu passar a noite na sua casa, eu acabo por ser tão abençoada com este encontro, porque eu vejo quanto ela quis fazer isto como ministério para mim e para as mulheres da minha igreja e da sua igreja. E tem sido sempre tão bom, tem sido sempre muito melhor do que ficar num hotel, porque eu consigo de facto estar com aquela pessoa face a face, consigo de facto conversar. E há um modo como estas pessoas se preocupam comigo, me mandam e-mails a perguntar que tipo de café é que eu prefiro, por exemplo. Ouvi que gosta de tomar banhos e eu só tenho um duche, mas eu posso tentar encontrar alguém que... E é espantoso isto para mim, esta hospitalidade. E nem sempre é na casa mais maravilhosa, mas este desejo de me receber, é isto que faz a hospitalidade. Ora bem, se o Rick Warren ou o John Piper viessem à vossa cidade, é muito provável que houvesse muita gente disposta a oferecer este tipo de hospitalidade. Porque isto são pessoas que, estando perto delas, nós sentimos mais incríveis, mais espantosas. Mas todas as outras pessoas que estão por perto de ti, na tua igreja ou na tua comunidade, que estão a servir o Senhor com honestidade, mas recebendo muito pouco de retorno em termos de hospitalidade, estas são as pessoas que nós devemos tentar alcançar. É estas a quem nós devemos estender a nossa hospitalidade. Talvez seja alguém na tua equipa ministerial, podes arranjar-lhe um cartão de uma loja, do Starbucks, ou o que seja. Ou talvez até seja receber alguém em tua casa. Ou manda-lhes um e-mail, escreve-lhes uma nota, pessoas que colaboram no ministério, pessoas que se calhar nunca foram reconhecidas. É importante tu saberes dizer-lhe: eu vejo o que tu estás a fazer, obrigada pelo teu serviço. Porque o que acontece é que cada uma de nós está a ministrar de algum modo. Até pode ser que não seja de uma capacidade oficial, mas é bom para nós refletirmos quem são os gaios da nossa vida, quem têm sido esses gaios, porque nós devemos ser isso para os outros, nós devemos ser isso para as outras pessoas, porque muitos de nós estão a trabalhar de um modo invisível para o Senhor. Mas quando nós tentamos alcançar essas pessoas, estendendo a nossa gratidão, a nossa hospitalidade e dizer: eu vejo o que tu estás a fazer, isso traz tanta alegria, ver essa obediência ao Senhor, ver a bênção que tu és. Então, no versículo 7, para avançar, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Isto é um contraste com os outros que já estudamos nas outras semanas, aqueles que tentam promover-se a si mesmos e não o nome do Senhor, aqueles que se afastaram da comunhão porque queriam fazer aquilo que lhes apetecia fazer. Mas estas pessoas de quem ele está a fazer isto são aqueles que saíram no nome de Cristo, nada tomando dos gentios. Viram o significado deste termo, quer dizer pagãos ou descrentes. E aquilo que não se percebe neste versículo é que entre o versículo 7 e o versículo 8, o versículo 7 termina com essa palavra gentios, mas a primeira palavra no versículo 8 não é portanto, é nós portanto. Ou seja, é connosco,
É connosco apoiar estas pessoas que saíram no nome de Jesus, não contando com os gentios, com os descrentes, mas contando connosco. Depende de nós. Nós é que temos que estender esta hospitalidade para com estas pessoas. É nossa responsabilidade. É a nossa grande oportunidade. Neste momento há uma expressão que está popularizada entre os cristãos, que é viver o Evangelho radical. Uma vida extrema para o Senhor, e muitas vezes, apesar de eu não acreditar que as pessoas que utilizam este vocabulário querem que nós entendamos assim, mas aquilo que nós tiramos disto é que a única maneira de viver radicalmente para o Senhor é vender todas as minhas posses, tornar-me uma missionária noutro país, ou começar uma clínica, fundar uma clínica, ou começar um ministério que combate o tráfico humano. Há maneiras incríveis pelas quais nós podemos de facto fazer coisas pelo Senhor, mas talvez não seja isso que essa expressão quer dizer. Eu gosto muito do modo como esta carta reflete a vontade que João tinha que Gaio percebesse que ele não precisa de fazer como os outros fazem e ter um ministério itinerante, mas quando ele está a apoiar estas pessoas é como se ele toma de facto parte ativa nesse ministério, é como se ele próprio estivesse a colaborar diretamente, sendo um dos ministros itinerantes. Nós temos de ouvir esta mensagem de que devemos viver radicalmente para o Senhor, mas também temos de entender que para alguns de nós viver de um modo radical tem a ver com ficar onde estamos e investir muito, profundamente na vida daqueles que estão à nossa volta e procurar modos de agarrar em quaisquer fundos, quaisquer finanças que venham até nós e entregar a alguém que tenha essa liberdade para ir, que possa começar estes ministérios, que tenha esta mobilidade. Nem todos nós temos mobilidade. Se tu és uma mãe que está a cuidar dos filhos em casa, é difícil chegar à mercearia do bairro, quanto mais ires para o Quénia, certo? Não carregues vergonha por causa disto. Não deixes que outras pessoas no corpo dos crentes tenham vergonha porque tu nunca foste numa missão para o estrangeiro. Há um momento para tudo na vida. Mas sabes qual é o momento que deve fazer sempre parte da nossa vida? É esse momento em que desejamos apoiar os outros, apoiar aqueles que podem ir, arranjar um modo de participares ativamente nestes ministérios e nem precisas de ir fisicamente. Dizer aos outros que estás disposta a fazer esta caminhada com eles mesmo à distância. Nós somos irmãos trabalhadores para a verdade. Quer nós vamos, quer fiquemos, é possível até, sabem, as pessoas quererem ir nestas missões pelos motivos errados. Assim como é possível quererem ficar pelos motivos errados. Mas se todos nós estivermos conscientes dos nossos motivos, o reino irá de facto avançar conforme nós nos tornamos trabalhadores nessa verdade, quer tenhamos de ser deslocados ou não. O que é que quer dizer isto de nós estarmos completamente rendidos a Jesus? Eu posso dizer-vos aquilo que quer dizer para mim e que tenho querido dizer por muitos anos. Quer dizer levantar-me, tratar da minha família, alimentar-me, certificar-me de que aquelas pessoas que fazem parte da minha família têm aquilo de que precisam. Isto não quer dizer que eu tenha de ir sempre fazer e que tenha de fazer constantemente coisas que são dignas de estar num blog, por exemplo, de ser comunicadas aos outros. Ou que mereçam um tweet para que outros possam olhar para mim e dizer: uau, ela tem mesmo coragem no Senhor e eu quero fazer como ela faz. Mas estes pequenos atos de ousadia que impregnam a maior parte da nossa vida, de amarmos a nossa família, de ser uma excelente trabalhadora no trabalho que o Senhor te deu, não porque queremos fazer com que a nossa empresa seja a maior de todas, mas porque nós queremos que ela reflita a glória do nosso Pai Celestial. Estas coisas também são ousadia. Que todas as coisas nos capacitem para sermos de facto alguém que partilha do trabalho dos irmãos, onde quer que eles estejam. Versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe.
Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Ora bem, então temos este Diótrefes que, aparentemente, está numa tripe do seu próprio ego, não é? Olhamos para isto e pensamos... este Diótrefes, mas que pessoa horrível, mas como é que ele se atreve a pôr-se a si mesmo em primeiro lugar? Não. Sabem que o problema do Diótrefes é que, apesar de ele ser obviamente um grandíssimo safado, nós também somos uns grandes safados. Se João pelo menos não tivesse posto aqui estas palavras neste versículo, diz ele que procura ter entre eles o primado, talvez nós nos pudéssemos ter escapado. Mas a verdade é que eu também adoro ter o primado, como já demonstrei nesta confissão que vos fiz acerca da hospitalidade e do entretenimento. Eu adoro ter o primado, eu adoro fazer com que os meus relacionamentos tenham a ver com o modo como as pessoas nesse relacionamento me possam fazer parecer maravilhosa. Então, são-nos dados dois exemplos diferentes, o bom exemplo de Gaio e o mau exemplo de Diótrefes, e haverá outros bons exemplos depois deste. E nós queremos pensar, eu sou um dos bons, mas demasiadas vezes nós somos o Diótrefes que procura o primado, gosta de ter autoridade, tem questões com a autoridade, e ele diz... Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E estas palavras são os mexericos, não é? As maledicências. É exatamente isto que acontece, não é? Quando alguém tem esta atitude, o que elas fazem é separar as pessoas, é trazer palavras que separam. Pessoas que querem agitar as águas, querem causar esta confusão. O que eu gosto neste versículo é que João podia ter feito isto. Ele podia ter-nos dito exatamente o que Diótrefes estava a fazer, a natureza do problema, mas percebem o que é que ele próprio teria feito se tivesse optado por essa possibilidade de discernir ponto por ponto o mal que Diótrefes estava a fazer? Ele estaria a justificar-se a si mesmo. O que ele diz é, não, quando eu lá chegar, eu hei de enfrentá-lo cara a cara. Então ele fala mais em termos gerais, e esta palavra maliciosa, a palavra raiz, tem a ver com a reação que a água tem quando começa a ferver e as borbulha para fora da panela, sai por fora, transborda. É isso que faz a malícia e o mexerico. É como se fosse um pote com água a ferver que cospe para todo o lado. Eu gosto disto, comecei a pensar nisto e imediatamente a imagem que eu tenho é de um ditado que nós temos em inglês que diz: quando vigias a panela, ela nunca sai por fora. Mas é assim com a malícia, com o boato, não é? Nós precisamos de vigiar esta panela. Se nós vigiarmos aquilo que está a borbulhar no nosso coração, se tu tens um Diótrefes dentro de ti, o melhor é tu vigiá-lo com olho de águia, não deixes que ele transborde, porque senão ele vai transbordar, vai saltar fora, vai salpicar. Mas este Diótrefes está a proferir palavras maliciosas contra pessoas que nunca deveriam ser objeto desta malícia. Não contente com isso, ele ainda os lança fora da igreja. Então, num momento ou noutro, nós teremos problemas com a autoridade nas nossas igrejas. A tua liderança na igreja vai tomar decisões com as quais não concordas, ou vai numa direção que tu não terias ido se fosses tu a mandar, e nesse momento vai tornar-se muito claro se tu és um Diótrefes ou se és um Gaio. Ou se és também Demétrio, porque ele vai falar-nos no exemplo de Demétrio daqui a pouquinho. Então o que é que tu fazes nesse momento? Tens um problema com as pessoas que estão em autoridade sobre ti? Se isso é verdade, tu tens que começar a perguntar-te a ti mesma: quanto do meu orgulho é que está a ser machucado nisto? Será que isto se trata de mim, de querer ter o primado também? Porque o Diótrefes está preocupado com a saúde do corpo? Não, está preocupado com a saúde do Diótrefes. E tantas vezes as coisas que causam estes problemas na igreja não têm a ver com defender a verdade, têm a ver com as minhas convicções, as minhas preferências. As convicções
são muito mais importantes para as pessoas do que as preferências. Preferências têm a ver com, por exemplo, se gostamos do novo tapete que escolheram para a igreja. E as convicções têm a ver com a doutrina, se prefiro esta doutrina em vez daquela outra. Mas o que é verdade? A verdade é o Evangelho. Se a tua igreja não tem esta ligação íntima com o Evangelho, tu tens que te perguntar a ti mesmo quanto das minhas preferências são importantes, quanto das minhas convicções são importantes e quanto deste meu desassossego tem a ver com ter um orgulho ferido. O que é que eu sofro para perder nesta questão? E como é que eu não faço isto, não torno isto uma questão acerca de mim em vez da saúde do corpo? E quando nós tentamos juntar as tropas através da maledicência ou da malícia, mais uma vez nós temos que voltar a questionar-nos. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porque me vai fazer parecer bem ou porque vai ser bom para a igreja em geral? É uma coisa muito difícil de lidar. Mas no final das contas nós aprendemos muito sobre a nossa ligação com as nossas preferências, as nossas convicções e quão pouco nós nos importamos com a verdade do Evangelho. Se nos preocupássemos mais com a proclamação do Evangelho, nós seríamos de facto trabalhadoras com os outros, na verdade, e guardaríamos as nossas línguas, guardaríamos o nosso coração quanto às reações que podemos ou não podemos ter. Nós não sabemos, na verdade, porque é que a liderança toma determinadas decisões na nossa igreja. E nós não carregamos sequer a responsabilidade dessas decisões, não é? Portanto, mesmo que nós não concordemos, nós podemos discordar com respeito. Façamo-lo em silêncio, não tentemos juntar as tropas para o nosso lado. Nós devemos conceder o espaço para a graça. O Evangelho importa-nos mais, o Evangelho importa-nos mais. Se a tua igreja não apoia o Evangelho, sim, aí vale a pena juntar as tropas. Mas não é isso que nós vemos aqui. Não é isso que se passa na terceira carta de João. Então, em contraste com Diótrefes, ele vai dar-nos exemplos diferentes. Portanto, imediatamente nos calcanhares desta afirmação, Diótrefes está a fazer asneira, temos uma afirmação positiva. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus. E isto não tem a ver com, boa, fiz bem, já está feito. Não, tem a ver com um hábito de fazer o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Na primeira e segunda cartas de João, nós já as lemos, nós imediatamente percebemos aquilo que ele está a querer dizer. Mas imagina que és alguém que está a ler as cartas de João pela primeira vez e que lê esta carta primeiro. Percebem como o contexto interessa, percebem como só assim nós conseguimos perceber o que quer dizer fazer o bem, só assim nós entendemos os tais testes da justiça. Então, todos dão testemunho de Demétrio, não são só duas ou três pessoas, são todos. Portanto, basicamente ele está a dizer, todos os que conhecem o Demétrio dizem que ele é de facto quem ele diz que é. E também nós testemunhamos, diz ele, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. E depois conclui dizendo, utilizando aquelas expressões típicas que nós já vimos na semana passada, na segunda carta. Então o que é que nós podemos aprender deste versículo 11? Não sigas o mal, mas o bem. Não sejas como Diótrefes, sê como Demétrio. Não imites o mal, mas imita antes o bem. Por isso, eu acho que aquilo que nós temos de compreender no versículo 11 é que a imitação não é opcional. Perceberam isso? Tu vais ter de imitar alguém. Toda a gente que me está a ouvir já imitou alguém antes de chegar aqui. O modo como escolheste as tuas roupas, ou a comida que preferiste comer para o teu pequeno almoço, ou o modo como tu escolheste fazer o teu estudo bíblico desta semana. Porquê é que tu estudaste a Bíblia do modo que estudaste? Porque tu estás a tentar imitar o exemplo que eu estabeleci para ti, não foi? O modo como te penteias, talvez tenhas visto alguém numa revista, ou num filme, ou na mercearia, talvez até tenhas tirado uma foto sem a pessoa se aperceber porque gostaste daquele penteado, ou daquela cor de cabelo. Nós somos imitadores, é o que nós somos. Isto começa tão cedo. Se alguma vez tiveste uma criança pequena, tu percebeste que ela escolhe a pessoa mais impressionante do seu círculo de relacionamentos, a pessoa mais forte desse ciclo, e tenta
repetir aquilo que ela faz, tenta imitar. Porquê é que nós fazemos isto? É porque somos fracos? Não, porque somos desenhadas para o fazer. Tu ou vais imitar o mal ou vais imitar o bem. Em última análise, nós devemos imitar é a Deus. Mas aquilo que nós vimos esta semana, que eu adoro, é que devemos imitar aqueles que imitam a Deus, porque Deus é invisível. Então, como é que nós imitamos Deus? Temos de olhar para aquilo que é visível para nos ajudar. Temos o exemplo de Cristo nas Escrituras, aqueles que estão a viver o exemplo de Cristo nas nossas vidas. E ele diz, escolhe imitar essas pessoas, encontra o teu Demétrio para o imitares. Por isso, ao fechar esta semana, eu quero que te lembres de 3 coisas. A primeira é isto. Considera o testemunho que a tua vida conta. Considera o testemunho que tu transmites com a tua vida. Se um grupo de cristãos quisesse falar aos outros da tua vida, o que é que diriam? Quão evidente é para os outros que a tua alma está de boa saúde? Considera isto. Há uma evidência ou não para os outros de que és alguém que trabalha para o Evangelho. Outra coisa é hospitalidade. És hospitaleira? Não queiras entreter os outros. Quer ser hospitaleira. E pensa nisto. O teu pai é hospitaleiro para contigo. Vês isto? Ele convida-te a uma mesa que ele preparou para ti. Ele vai e prepara um lugar para ti na sua casa. O teu pai do céu está no negócio da hospitalidade. Então, é assim que tu deves ser também. E depois, em último lugar, protege-te dos diótrefes. Foge deles. Não queiras imitar os diótrefes. Imita antes Demétrio. Eu adoro que o livro mais curto da Bíblia me tenha feito gravar um dos podcasts mais longos até agora, nestas semanas de estudo. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós damos-te graças por este curto livro, nós damos-te graças pela mensagem que ele nos traz, de sermos imitadores daqueles que caminham de acordo com a verdade, para sermos vigilantes daqueles que tentam ter o primado entre os outros. No teu reino, Senhor, os últimos serão os primeiros. Ensina-nos a desejar o último lugar, como Jesus o fez. Ele foi exaltado ao primeiro lugar. Senhor, ensina-nos a valorizar o seu exemplo, o exemplo de Jesus, e também a valorizar esse exemplo na vida daqueles que estão à nossa volta. Senhor, ensina-nos a pensar: como é que será que os outros estão a ver-me? Não para querermos a sua aprovação, mas de um modo que tem a ver com desejar a tua aprovação. É uma linha muito fina esta, muito estreita, mas nós pedimos que tu nos ajudes a caminhar sobre este fio da navalha. No nome de Jesus. Amém.